E hoje no programa você vai ver que Fernandinho Beiramar, Marcinho VP e Ney da Rocinha, grandes nomes do tráfico carioca, aceitaram participar de uma campanha, acreditem, chamada Anjos contra o Crack, desenvolvida pelo Instituto Anjos da Liberdade. A ideia dos produtores, só para que vocês possam ter noção do que é isso, é que por meio de um vídeo, esses bandidos se posicionem contra o crack. É isso mesmo. Eles gravariam mensagens com repúdio à droga, traficante gravando mensagem de repúdio contra a droga. É isso que você vai ver hoje aqui dentro do Brasil Urgente Rio. E acreditem, querem usar o carisma e a influência desses bandidos para combater a venda e o uso do crack. Essa polêmica já dividiu opiniões de leigos e especialistas e já tomou conta da sociedade. Eu quero só um trechinho dessa matéria logo na abertura do programa. Coloca, vai. Entre os candidatos a garotos propaganda da campanha estão Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, condenado a pelo menos 135 anos de prisão. Antônio Bonfim Lopes, o Ney da Rocinha, que está preso em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e já acumula 9 processos na justiça. A página do Instituto na internet já veicula o depoimento do traficante Marcelo Fernando Pinheiro da Veiga, o Marcelo Piloto, que está foragido e mesmo assim gravou para a campanha. Não tenho vício de nada, nem de cigarro, nem de bebida. Mas devido à experiência de vida... Para tudo. Nem começa. Isso é brincadeira, isso não é sério. Como é que é Marcelo Piloto, bandido foragido, grava depoimento? É isso que eu estou entendendo aqui? No programa não, aqui bandido não tem voz. Basta a loira do mal. Já falou pra burro 2 dias aqui. Marcelo Piloto, minha gente, é o mesmo bandido envolvido no ataque à 25ª Delegacia. É um dos bandidos mais procurados do estado do Rio. Isso é brincadeira. Me parece que foi a advogada que gravou com ele. A polícia tem que ir atrás dessa advogada. Ela sabe aonde esse Marcelo Piloto está. Um dos bandidos mais procurados da cidade, acusado de atacar a 25ª Delegacia, acusado de resgatar o traficante DG, dando depoimento de bonzinho. Vocês querem que eu vá embora logo no início do programa? Querem? Eu vou. Daqui a pouco, na sequência, a matéria completa para vocês. Eu vou debater esse assunto com vocês. Me desculpem aqui a exaltação, nervosismo. As pessoas às vezes falam, pô, você grita, mas não dá. Olha, eu não me lembro de eu começar um programa assim tão indignado. Eu não me lembro de ter tido um assunto aqui, há quase 1 ano à frente desse programa, de me trazer tanta indignação. Eu, como pai, chefe de família, eu não posso conceber a ideia de ver um traficante, um bandido, um sanguinário, falar que é contra o crack. Se foram esses caras que trouxeram o crack para o Rio de Janeiro. Olhem só essa reportagem, prestem bem atenção. Uma ONG está convocando traficantes para serem garotos propaganda de uma campanha contra o crack. Ninguém aqui é contra a campanha contra o crack. Todos nós somos a favor de qualquer campanha contra o crack. Mas tudo tem limite. A situação é que é inaceitável. A situação é que não dá pra gente engolir. É isso. A campanha contra o crack, ela é bem-vinda em qualquer esfera. Agora, tem limite, tem freio. Traficante, garoto propaganda, convidaram até o Fernandinho Beiramar. E o mais inacreditável disso tudo é que o depoimento já está no site da ONG. Deixa a Mônica Pugo, por favor, explicar tudo isso. Vai, Mônica, explica pra gente, olha na tela. O casal aparentemente bem vestido acende o cachimbo do crack.
uma usuária grávida se aproxima. É só mais uma manhã na Cracolândia de Manguinhos, zona norte da cidade. Embaixo dos viadutos, ao longo da linha do trem, qualquer buraco serve de refúgio para usuários de crack. Desde março do ano passado, já foram recolhidas das Cracolândias do Rio mais de 4.700 pessoas. Uma luta que parece ser sem fim, porque quase sempre o viciado retorna para os mesmos lugares. E para manter o vício, o usuário faz de tudo. No mês passado, a Band flagrou viciados que roubam e vendem celulares na entrada de uma Cracolândia. Celularzinho, tá quanto, irmão? 20. 20? Eu tenho 10. Cadê as aí? Os caras Vou no mercado, mudar pra ele. Eu já volto rapidinho aí. Dá 10. E a movimentação atrai ainda mais policiais para as favelas, além de transformar o lugar em uma mistura de lixo e dormitório de dependentes da droga. Tanto que os próprios traficantes colocaram placas avisando que a venda do crack está proibida em várias bocas de fumo. Agora, a participação dos chefões do tráfico deve aumentar. Essas duas advogadas que defendem muitos deles e também presidem o Instituto Anjos da Liberdade querem veicular na internet depoimentos condenando a venda e o uso do crack. Os depoimentos devem ser gravados com autorização da Justiça dentro dos presídios federais. De acordo com os idealizadores desse projeto, esses traficantes, mesmo presos, ainda têm forte influência nas favelas onde atuavam na venda de drogas. Entre os candidatos a garotos propaganda da campanha estão Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, condenado a pelo menos 135 anos de prisão. Antônio Bonfim Lopes, o NEM da Rocinha, que está preso em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e já acumula 9 processos na Justiça. Não são só os ministros, os desembargadores, enfim, as autoridades que participam dessa campanha. A gente precisa do apoio deles, porque só sem preconceitos nós vamos conseguir romper essa barreira e acabar com a venda de crack e ajudar efetivamente a resolver esse problema, que é um problema de saúde pública. E a influência deles, carismática, nas comunidades onde eles atuavam, ajuda a convencer outros traficantes que estão em liberdade a aderirem à campanha e a deixarem de vender droga. A página do Instituto na internet já veicula o depoimento do traficante Marcelo Fernando Pinheiro da Veiga, o Marcelo Piloto, que está foragido e mesmo assim gravou para a campanha. Espero que muitas pessoas aderiram a esse projeto, venham ajudar a parar com esse mal que está causando no Rio de Janeiro. Os tribunais de justiça federal e estadual ainda analisam o pedido para que os depoimentos sejam gravados. Para o juiz da Vara de Execuções Penais do Rio, é preciso ter cuidado. Por que o traficante seria contra o crack, tão somente o crack, se a cocaína, por exemplo, faz o mesmo mal? Eles vão fazer uma campanha geral, não use drogas, nenhuma hipótese? Não sei. Só com crack, eu não entendo por que essa escolha dessa droga exclusivamente, embora eu saiba que é uma droga de um poder de destruição muito grande. Mas para o traficante, para o aconselhamento ao desuso, eu acho que tem que ser para todas as drogas. Iniciativas que questionam o combate à droga feito pelas forças de segurança e dão a chance aos traficantes que introduziram e venderam muito crack no Rio de parecerem arrependidos. Inversão de valores. Inversão de valores. O vagabundo, o bandido, ele não pode vender droga por medo do Estado. Não é por medo de um outro vagabundo que está preso. Que isso? Querer enaltecer o tráfico. É isso, é simplesmente isso que eu entendi. Se eu estiver errado aqui, por favor, me ajudem, escrevam para mim. Deixa eu falar ao vivo agora com a Gabriela Ferreira. Esse assunto mais do que polêmico. Gabriela está ao lado do Antônio, lá do Viva Rio. Gabriela, avisa a ele, por favor, que o espaço aqui é democrático. Se ele tiver alguma opinião contrária, por favor, que ele exponha. Vamos para o debate. Vamos avançar com essa discussão aqui. Fala, Gabriela. Pois é, Fábio. Está aqui ao meu lado o Antônio Carlos Costa, presidente da Rio de Paz. Antônio, como é que você vê essa ideia de criminosos perigosos estarem participando, essa ideia de participar desse vídeo contra o crack? Olha, mais importante do que a gente querer saber o que está por trás dessa decisão, desse vídeo, das reais motivações, é saber que a decisão é uma decisão boa. Essa droga é uma droga devastadora. Nós nunca vimos nada igual na cidade do Rio de Janeiro. E a minha maior preocupação é que essa decisão boa, repito, seja qual tenha sido a motivação, vai gerar um problema. Que problema é esse? Os usuários de crack não vão ficar nas favelas onde
Hoje, a venda da droga está para ser proibida. Eles vão migrar. E ao migrarem, eles não serão bem recebidos em nenhum ponto do Rio de Janeiro, porque são verdadeiros invisíveis sociais. São pessoas que em alguns lugares dessa cidade têm menos valor do que gatos e cães. E é dever do poder público fazer um monitoramento dessa migração, a fim de que essas pessoas sejam acolhidas, sejam acompanhadas e, quem sabe, se livrem dessa dependência química infernal. Mas criminosos como esses, sendo garotos propaganda? Olha, o meu dever como membro da sociedade civil não é entrar na mente de uma pessoa que está envolvida com crime organizado a fim de entender quais são as suas motivações. Minha tarefa é alertar o poder público quanto ao que pode acontecer com cidadãos fluminenses que correm sério risco de vida. Nós vamos ter uma legião de pessoas vagando sem rumo pelas ruas do Rio de Janeiro em crise de abstinência. E se essa gente ficar privada de fazer a coleta de lata e plástico, que eles chamam de garimpo, para poder levantar dinheiro para comprar a droga, essa gente vai furtar. Em alguns lugares do Rio de Janeiro, o furto é punido com morte. São seres humanos. E esses seres humanos representam hoje no Rio de Janeiro um verdadeiro desafio para o nosso amor, porque não há quem se preocupe com eles. Eu repito, eles são menos considerados do que cães e gatos na nossa cidade. São pessoas que, onde quer que chegarem, não serão bem recebidas. Eles cheiram mal, são pobres, são negros, pardos, são mal cheirosos. É o tipo de gente que numa cidade como a nossa é invisível. É gente que grita e não é ouvida. Antônio, com licença, Gabriela, eu concordo plenamente com o Antônio nesse aspecto, isoladamente nessa situação. Ele está correto, realmente. Essas pessoas precisam de amor, precisam de amparo. Cabe ao Estado, caso elas fiquem vagando por aí, cabe ao Estado acolhê-las. Cabe realmente às ONGs participarem de um projeto mais efetivo também para recolhê-las, ampará-las, etc. e tal. Isso é ponto pacífico. Essas pessoas precisam de amor, essas pessoas precisam de saúde, essas pessoas precisam de ajuda. Nesse ponto eu concordo plenamente com você, Antônio. Nisso eu estou fechadíssimo com você. Agora, a partir do momento que a gente ouve um traficante foragido, gravando um vídeo, dizendo que é contra o crack, será que não está na hora de perguntar para ele também, então se você é contra o crack, então se entrega à polícia? Você não concorda comigo? Você não acha, Antônio, honestamente, que muitas e muitas crianças em favelas tomam a imagem do traficante como uma referência por conta da incompetência do Estado? E, consequentemente, a ausência do Estado permite que isso tudo aconteça ao ponto de ter que se recorrer a um traficante, uma ONG, para alertar para uma situação da qual nós, como sociedade, já deveríamos ter preenchido esse espaço, Antônio. Olha, é um quadro realmente dramático. Nós estamos lidando com um problema social sem precedentes na história do Estado do Rio de Janeiro e que vai demandar uma união do poder público com a sociedade. Não basta nós termos abrigo e dinheiro para tratar desse problema. Nós vamos precisar de pessoas vocacionadas. O que eu estou querendo dizer com isso? De gente, sem querer aqui ficar de pieguice, de gente que ame essas pessoas. Sabe, que tenha paciência para lidar com a sua confusão mental, com a sua miséria psicológica. E isso é o grande desafio do presente momento e que demanda da parte da sociedade, sabe, a decisão de efetivamente cooperar com as autoridades públicas. É um problema gravíssimo. Agora, o que está por trás dessa decisão é tarefa do poder público, é tarefa dos meios de comunicação saber. Da minha parte, a minha preocupação número 1 hoje é com essa gente que eu conheço de trabalho de campo, de ter contato, de estar com essa gente pelas madrugadas, de distribuir sopa, sabe, para rapazes e moças, sabe, que vivem da mendicância para comprar essa droga no minuto seguinte ao uso do crack. O que eles contam para a gente é que o desejo número 1 é de levantar recursos, dinheiro para poder usar a droga novamente. As moças se prostituindo, sabe? Então fazendo sexo oral nas nossas vias, nas ruas, nas avenidas do Rio de Janeiro por R$2, R$3 para comprar essa droga.
E não houve ainda uma mobilização da sociedade e do poder público à altura do problema e da dignidade dessas pessoas que continuam sendo seres humanos, cidadãos brasileiros que moram no nosso estado e que carecem, de uma forma toda especial, do nosso apoio. O que nós sabemos é, com relação à decisão dos traficantes de gravar esse vídeo, olha, ninguém é tão mal quanto poderia ser. E ninguém é tão bom quanto deveria ser. Em todos nós há luz e sombra. E é possível que pessoas envolvidas com o comércio, pode ser, ninguém pode dizer que não. Pessoas envolvidas com o comércio de drogas, ao olharem para os efeitos deletérios da droga mais devastadora que já passou pelo estado do Rio de Janeiro, sabe, possam, quem sabe, olhar para a desgraça dessa gente e se compadecer. Eu não sei, eu não estou na mente deles. Agora, do ponto de vista de quem se preocupa com essas pessoas e quer ver essa droga varrida do estado do Rio de Janeiro, eu recebo a notícia com alegria, quanto à decisão de se proibir a venda de crack nas favelas do Rio de Janeiro. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio do Viva Rio. Agradeço a sua gentileza. Uma ótima tarde para você. Obrigado pela sua opinião do Rio de Paz. Muito obrigado pela sua gentileza. Um abraço, até uma próxima. Olha, ninguém aqui é contra o projeto contra o crack. Qualquer projeto, ele vale. O problema é a situação. Eu acho tudo isso inacreditável, triste. Em sã consciência, eu jamais imaginaria uma situação dessas. Chegamos ao fim, é um murro na cara da sociedade, é um tapa na cara da família brasileira. Cabe às autoridades, por mais incompetentes que tenham sido até aqui, resolver o problema. É imoral autorizar que pessoas recorram a uma ONG para pedir ajuda de bandidos, como se eles fossem bonzinhos. Permitir que traficantes sanguinários, que inclusive trouxeram o crack para o Rio, gravarem depoimentos e participarem de campanhas contra o crack, é algo sobrenatural. Até bandido foragido, esse Marcelo Piloto é acusado de atacar a 25ª delegacia. Resgatar o traficante DG, gravou depoimento. Permitir isso é assinar atestado de incompetência. É assinar uma ineficácia do Estado que assume diretamente uma política falida no combate à droga. Essa situação é lamentável. Permitir isso é enaltecer bandidos, é colocar bandidos no pedestal. Por mais que a linguagem rasteira deles seja única de alcance dos viciados. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos tendo que discutir isso aqui? Isso é indiscutível. Eu estou falando de Fernandinho Beiramar, de Marcinho VT, de NEM, bandidos que matam, executam, traficam, arrebentam famílias, destroem a sociedade. Esses caras não têm direito à voz. Cabe ao Estado esse esforço, por mais difícil que seja, combater diretamente o crack. Esses bandidos, se gravarem, como o piloto gravou, depoimentos contra o crack, estarão fazendo apenas isso pelo prejuízo financeiro, nunca humano. O crack dá lucro sim, só que as ações do governo contra o crack estão gerando prejuízos e estão afastando consumidores de cocaína dos pontos de venda de drogas. Pergunte aos traficantes se eles concordam em gravar depoimentos contra a cocaína e o crack, a cocaína e a maconha. Vender cocaína e maconha a baldes? Pode. Vender crack, não. Hipocrisia. Hipocrisia. Esses bandidos que querem dar voz são os mesmos que trouxeram o crack para o Rio de Janeiro. O preconceito que nós temos que acabar é o preconceito de não dar amor a esses viciados, que precisam somente de uma mão. É isso. Olha, o que nós temos que ter aqui, me chega uma nota aqui, obrigado, uma nota aqui da Secretaria de Segurança. Eu já vou ler rapidamente aqui essa nota. Deixa eu só continuar meu raciocínio aqui. O que a gente tem que ter, minha gente, o que a gente tem que ter é uma política de saúde pública decente, uma política eficaz, de paciência e oportunidade. Eu pergunto a vocês, por que na Zona Sul não tem crack? Por que na Zona Sul não tem crack? Observem, já pensaram nisso? Não tem crack porque o cara que vai na Rocinha comprar cocaína, usando roupa de grife no seu carrão, não quer enfrentar zumbis desesperados de crack. É só observar isso. Se não fosse isso também, esses traficantes venderiam crack normalmente na Zona Sul.
porque eles só pensam em dinheiro. E são os viciados em cocaína e maconha que também o sustenta. Não podemos permitir que esses traficantes sejam referências para as nossas crianças desamparadas. Se a criança se embrutece na favela, porque o Estado é incompetente, não dá a ela a possibilidade de um futuro. E quando o Estado não dá reconhecimento à criança, ela vai pelo exemplo que ela tem. E o exemplo é o traficante que vira um herói para ela. É por isso que eu estou falando aqui. A nota está aqui, deixa eu ler a nota aqui. Olha, a Secretaria de Estado de Segurança acredita que, apesar das boas intenções dos autores, esse tipo de iniciativa pode, de maneira involuntária, valorizar e legitimar a imagem de traficantes procurados pela Justiça. Está aqui. Corta aqui para mim. Está aqui a nota da Secretaria de Segurança assinando embaixo o que eu estou dizendo aqui. Não preciso falar mais nada. Vamos nessa. Acabou o assunto.